Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Matt, mais um vídeo do canal DevDuo. E hoje a gente vai fazer aqui a verificação do chão através do Overlap Circle, né? Criei até aqui o Overdose Lap Circle, porque sei lá, foi o único trocadilho que eu pensei para colocar no nome dos projetos. E sempre faço isso em qualquer vídeo, é incrível. Enfim, no último vídeo eu usei o Linecast para verificar o chão, né? Que é uma linha que vai do ponto central do player até um objeto que fica invisível aqui entre o player e o chão para verificar o chão. É uma linha no ponto central do player até o objeto que verifica o chão. Se ele estiver em contato com o chão, o player pode pular. E agora a gente vai fazer uma coisa bem parecida, só que em vez de ter uma linha, a gente vai ter um círculo em volta desse objeto invisível. Também tinha feito um vídeo antigamente através do Collision, né? Se você quiser dar uma olhada. Eu fiz a movimentação completa do player andar e pular, mas através do Collision tem um problema que eu mostrei no vídeo, que eu consigo ficar pulando infinitamente por causa da hitbox, né? Porque como através da colisão do player, se essa parte aqui pega nessa parte aqui da colisão, ele vai ficar pulando infinitamente, porque é qualquer parte da colisão, né? Já com o objeto invisível é só na parte do pé, então não acontece isso. Mas com esse overlap circle, como a gente vai criar uma área, você tem que fazer uma área pequena. Não tão pequena, mas uma área que não vá ultrapassar a sua hitbox, porque senão vai acontecer a mesma coisa do que acontece com o collision. Então, beleza, bora lá. Primeira coisa é colocar aquele objeto invisível de sempre, né? Vou vir aqui no John, vou criar um empty, né? O John é meu player. E beleza, eu vou colocar como ground check, assim como quando eu criei o linecast. Beleza, temos o ground check. O ground check por enquanto está invisível, então a gente vem aqui e dá uma cor para ele, né? No caso eu dei a forma de uma bolinha aqui para ele. Vou colocar ele no pé do player aqui, literalmente. X está 0, beleza. Incrivelmente não tremei a mão para posicionar. Beleza, agora a gente já vai para os códigos aqui para fazer o ground check. Tem uma área aqui de um círculo e a gente fazer o pulo também do player, né? Então deixa eu abrir aqui o Move John, né, que já está até aberto aqui, na verdade. Hoje o cara economizou tempo. Aqui tem só a movimentação básica, né, de andar para a esquerda e para a direita. Primeira coisa que eu já vou criar aqui é outro public float, que vai ser a força do pulo do player. Jump force. Vai ser igual a, sei lá, 250F. Também vou criar outro public float. Vai se chamar raio, né? Vou colocar raio, uso aqui. Eu acho que é isso. Vou, sei lá, colocar 0.2F nele. Beleza? Agora eu vou criar o layer mask, que a gente também criou no outro vídeo. Porque a gente precisa de uma layer, né? No caso, a layer é quase a mesma coisa que tag, né? A gente tem aqui o tile map, que é o meu chão. Ensinei também como fazer um tile map, né? Para colocar sprites de forma mais rápida. A layer aqui eu posso colocar ela como ground, só que não existe ground, então eu vou criar uma layer chamada ground aqui agora. Eu esqueci de fazer isso antes. Vamos criar aqui o ground. Beleza, foi criado o ground. Aí eu consigo colocar no tile map como ground. Aí lá na hora que a gente criar um layer mask, é só a gente colocar a mesma layer. Porque, bom, a bolinha vai identificar aqui o que é chão, né? Então a gente tem que mostrar pra bolinha, vamos dizer assim, o que é o chão. Senão a gente vai poder, tipo, ele identifica que tem algo aqui, a gente pula na grama, a gente pula numa motosserra, a gente pula num, sei lá. Mas enfim, é bom a gente colocar aqui que é chão pra gente mostrar que só pode pular se for no chão, beleza? Então agora eu vou criar aqui uma layer mask, onde depois a gente vai mostrar que ela é do tipo ground, né? Vocês vão entender, ó. Layer mask é o tipo, né? Do tipo layer mask chamado what's ground. What's ground, né? O que é chão. Aí beleza, o que é chão vai ser o ground lá, que a gente vai fazer isso lá no inspector da Unity. Só tem que colocar mais uma coisa aqui. Vamos criar uma outra variável do tipo transform, que vai chamar ground check. É uma variável para o nosso ground check lá mesmo, a bolinha. Bom, isso aqui tudo vou colocar public para eu poder acessar lá no inspector. Public. Deu certo. Eu vou dar um Ctrl S para eu já selecionar essas coisas aqui na Unity. Aí depois eu já parto para a lógica de fazer o pulo, que vai ser... E também de criar a área do círculo, né? De criar a área do círculo e fazer o pulo. Já deu certo aqui já? A Unity às vezes demora um pouquinho para carregar. Ele tá carregando aqui. Beleza? Deixa eu vir aqui no John para ver. Caraca, mas ele falou que tava finishado e já carregou outra parada. Enfim, aqui tá vendo que a gente tem o raio aqui, né? Mas isso aqui não importa por enquanto. Mas a gente tem aqui o what's ground, por enquanto tá nothing, que é nada. Mas o ground é ground, né? O chão é chão. Beleza, já deu certo.
O nosso ground check, por enquanto, ele tá none, mas ele precisa ser transform. E a gente tem um transform ground check, que é esse aqui. Então a gente só vai colocar ele aqui. Beleza, agora a gente volta aqui no nosso script, porque agora a gente já sabe, já tem o que é chão e o que é o ground check. Vou criar uma variável do tipo bool, chamada isOnFloor, né? Que vai verificar se ele está no chão, se ele está no chão. Para ele não pular sempre, né? Para ele não ficar pulando infinitamente, né? Isso aqui, para isso isso tudo é a nossa lógica do overlap circle. Primeiramente, eu vou criar uma variável aqui para quando você apertar o botão de pulo, né? Eu vou usar o parâmetro padrão da Unity, que é o jump, né? Então, eu vou criar aqui debaixo da horizontal, que vai chamar bool, once jump, né? Quer pular, once jump, igual a um input, né? Porque é de tecla, ponto get button down. Ou seja, quando eu pressionar um botão, ele fica true. No caso, vai ser o parâmetro jump, que é o parâmetro para o espaço, né? Botão padrão de pulo. Beleza. Bool once jump. Input.get button down jump. Beleza. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar verificar se o isOnFloor é true, né? Então, para isso, eu vou colocar aqui isOnFloor, que é igual a um physics 2D. No último vídeo era line cache, mas como hoje não é line cache que a gente vai usar, o overlap circle, perdão, a dicção, a gente vai escrever aqui overlap circle. Beleza. Aí aqui ele precisa da posição do nosso ground check, então vamos escrever aqui ground check .position. Aí ele precisa do valor do raio do círculo, então a gente vai escrever aqui raios. E aí ele vai verificar só a layer do chão, né? Então a gente usa what's ground. É só a camada do chão, what's ground. Beleza. GG. A gente já vai conseguir verificar aqui. Se isso aqui for true, deu bom. Mas agora eu vou desenhar essa linha do círculo para a gente conseguir editar lá pela Unity, né? Porque para não ter problemas, tipo, igual a gente, como eu disse, criar grande demais e acabar tendo problema de encostar na parede, porque aqui a gente não consegue ver ela é invisível. Por isso que a gente vai usar uma ferramenta de desenho da Unity, que é um desenho para coisas que são invisíveis mesmo, né? Para ferramentas. Que ela não mostra no game em si, só mostra aqui na cena quando a gente vai trabalhar com os itens, né? Eu acho que deu para entender. Então a gente vai vir aqui, e ele é um void também, tá? Ó, void gizos. On-drawn gizos. Gizmos, eu nunca sei falar esse nome direito. Primeiro que a gente vai criar um gizmos.color, que é igual a color. Pode ser a color da sua preferência, mas eu vou colocar red aqui, vermelhinho. E agora a gente vai colocar aqui um gizmos.draw, que a gente vai desenhar, né? Draw, right, né? O right, levando ao pé da letra, seria uma linha, um fio, né? E aí sphere, né? Porque a gente vai fazer um círculo, então ele vai desenhar uma coisa esférica. Que vai ser do nosso ground check e ponto position e do raios, né? Que é o círculo que a gente criou aqui. Esse círculo, a gente cria o círculo do ground check com raios. Aí ele vai fazer o círculo, né, no ground check position. E aí ele verifica a camada do chão, né? Ele verifica o que é ground. Então, ground check position e raios. Agora ele vai desenhar lá para nós. Tá ligado? E agora é só ajustar lá pra gente fazer agora o pulo, tá ligado? Peraí, vou fazer o pulo aqui mesmo, aqui embaixo do isOnFloor, porque o pulo não tem segredo. A gente precisa do quê? Que o isOnFloor seja true e também que o botão do once jump seja pressionado. Ou seja, os dois são bool, né? Então, a gente só precisa colocar aqui isOnFloor, né? Porque o padrão é true, então é só escrever isOnFloor. Se o isOnFloor for true e também once jump, ou seja, ele quer pular, nada vai te impedir, bro. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o rigidBody, que eu salvei como RB aqui. RigidBody, ponto ADDForce. Aí essa ADDForce ele pede um vector2. Então a gente cria aqui o vector2. Vector2, eu tenho a mania de falar 2. E aí no eixo X a gente não vai colocar nada. E no eixo Y a gente vai colocar aquele jump force que a gente criou lá no começo. GG. Agora já adicionou a força. Então deixa eu dar um Ctrl S. E vamos esperar a Unity deixar eu entrar. Ó, deixou eu entrar rápido.
Vamos ver. Só esperar ela salvar tudo aqui. Aparentemente salvou tudo. E a gente pode ver aqui que já existe o nosso círculo desenhado, né? O nosso raiozinho. Então primeiramente, vamos aumentar o tamanho dessa parada. Aqui tem a hitbox do John, eu vou tentar deixar ela menor que a hitbox. Lembra que a gente colocou o raios aqui? É por isso. É por isso. Vou colocar 0.5 para ver. Fica muito grande, tá vendo que tá ultrapassando a hitbox? Aí vai dar merda. Vou colocar aqui então 0.3. 0.33. 35. 0.35 para mim tá ótimo, tá? Vou aproveitar e posicionar o ground check um pouco mais para dentro. Se bem que quando a gente estiver no ar, se ele estiver muito aqui embaixo, ele ainda vai estar pegando, né? A gente vai acabar pulando de novo, vai dar ruim. Então tem que deixar ele um pouquinho mais para cima mesmo, com só uma partezinha dele para dentro, tipo isso. Talvez até menos. Para ir pular só quando estiver no chão mesmo. Um problema do Linecast é se você tiver um buraco, né? Vamos supor que não existe esse quadradinho aqui, você tá tipo aqui. E aí você tá muito na quina, a bolinha vai ficar aqui embaixo e não vai detectar, né? Porque o Linecast é uma linha. Já aqui o Overlap Circle vai detectar. Então a gente fez aqui o Overlap Circle, deixamos ele arrumadinho. Então vamos tentar rodar aqui agora e ver se a gente vai pular. É a hora da verdade, irmão. Vamos ver se esse cara vai sair do chão e voar. Voar não, né? Pular apenas. Então estão ambiciosos ainda. Hora da verdade. Tá andando. Aperta espaço, ele pula, moleque. Vou spamar espaço aqui. Não, ele não sai voando. Ele realmente só pula quando a gente encosta no chão. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria, cara. Então é isso, rapaziada. É assim que se verifica o chão através do Overlap Circle. É muito semelhante ao Linecast. Se você viu o vídeo do Linecast, você provavelmente não teve muitas dificuldades para entender. Se você também quiser ver o Linecast, cara, para ver qual você se adapta melhor, eu vou deixar o vídeo aí na descrição, beleza? Do Linecast. Espero muito que eu não esqueça de colocar esse vídeo na descrição. Mas qualquer coisa você me cobra aí nos comentários. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande abraço. Falou e fui.